Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Donin aqui na área para mais uma aula de física. E hoje a gente vai falar sobre plano inclinado. Bem, qual é a diferença que nós temos em relação às questões anteriores, às quais a gente trabalhava com as forças dentro das leis de Newton? A única coisa que mudou é que agora o nosso plano ele possui um certo ângulo em relação ao horizontal. E isso vai mudar apenas algumas coisas que a gente vai fazer em relação à visualização da força. Mas a forma de resolver, ela continua a mesma, ok? Ou seja, o nosso plano de atuação ele continua com a gente definindo as forças atuantes para que a gente possa calcular a resultante que está atuando no nosso sistema. A gente, devido ao plano estar inclinado, vamos utilizar aqui a decomposição dos vetores para que a gente consiga resolver a nossa questão. Por quê? Porque agora o nosso eixo de movimento, né, ele precisa ser alterado. Ele já não vai ficar mais agora no horizontal e no vertical. Ele vai precisar acompanhar a nossa questão. Como assim? Bem, vamos dar uma olhada agora nessa visualização. Aqui temos uma caixa que está em cima de um plano inclinado, ok? Bem, isso é um exercício, claro, a qual a gente precisava trabalhar com as forças para que a gente consiga analisar a resultante que está atuando sobre essa caixa. Como que a gente faria isso? Bem, primeiramente vamos pensar que essa caixa ela está simplesmente descendo um escorrega, ok? Então, o que a gente precisa pensar? Que, de alguma forma, ela vai deslizar em cima desse plano horizontal. Mas quem é que vai fazer ela deslizar em cima desse plano horizontal? Primeiramente, vamos caracterizar as forças que estão atuando sobre o nosso sistema, ok? Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que essa caixa, ela possui massa, ok? Então, se ela possui massa, ela possui aquilo que a gente chama de peso, não é? E a força-peso, ela é uma força que atua sempre na direção vertical e o sentido para baixo, ok? Bem, aqui de cara a gente já percebe que o fato da força estar na vertical faz com que ela não esteja dentro do eixo de movimento. E o que seria esse eixo de movimento? Bem, vamos trocar a cor aqui para dar uma analisada. Se a gente parar para pensar, o nosso eixo de movimento agora, ele precisa acompanhar esse plano inclinado. Ou seja, nesse caso aqui, ó, ela está torta em relação ao peso que a gente está analisando. E o que a gente faz nesse tipo de situação? A gente muda o nosso eixo. Ou seja, a gente vai dizer que agora esse é o nosso eixo X e esse aqui é o nosso eixo Y. Então a gente vai traçar as forças que estão atuando em cima desse sistema a partir desse eixo. E nesse momento a gente verifica que a força-peso ela não está apontando nem para a direção X e nem para a direção Y. E isso acaba sendo um problema para a gente, porque a gente não consegue verificar o quanto do peso está atuando na direção X e quanto do peso está atuando na direção Y. O que eu quero dizer com isso? Bem, se a gente parar para pensar na situação do escorrega, o nosso peso ele acaba tendo duas funções. O nosso peso é a força necessária que faz com que a gente fique preso ao escorrega. Vou trocar aqui a cor. Ó, o nosso peso ele faz com que a gente fique preso ao escorrega e ele também faz com que a gente deslize sobre a superfície, fazendo com que o nosso peso esteja atuando em duas direções, não é? E aí, o que a gente faz? O que a gente já aprendeu dentro da cinemática vetorial. Um vetor, quando ele não está na direção que a gente quer, a gente pode simplesmente quebrar ele e dividir ele em dois outros vetores, não é? A qual a gente consiga fazer o que a gente chama de decomposição. Para isso, nós utilizamos as nossas funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, como que a gente faz isso? Bem, a gente vai analisar o ângulo que a gente tem no nosso plano inclinado, entender que esse ângulo que está aqui, ó, é o mesmo ângulo que a gente acaba tendo nessa situação,
E aí a gente caracteriza que o nosso Px, que é a parte do peso que está apontando para a direção x, vai ser o produto do vetor peso vezes a função trigonométrica seno de θ. Já a parte do peso que está apontando para a direção y, ela vai ser o produto entre o vetor peso e o cosseno do ângulo que a gente tem entre peso e o PY, não é? Então, isso, pessoal, é o que a gente viu lá na cinemática vetorial e que a gente chama de decomposição de vetores. E é justamente isso que vai trazer de diferente, não é? Para o que a gente já víamos na situação do plano horizontal. A gente só precisa ter esse cuidado, ok? Só para finalizar aqui, ó, a gente caracteriza a nossa última força de atuação. A nossa última força de atuação, nesse caso, seria a força normal, que é a força que está rivalizando com o contato do corpo com o plano inclinado, ok? Então, nesse caso, a gente tem duas forças atuando, mas como o nosso plano ele é inclinado, a gente acaba fazendo o uso de três forças: a normal, a Px e a Py, ok? Sempre tomem cuidado com esse tipo de situação. Sempre que você perceber que uma das forças que você analisou dentro do seu problema não estiver apontando para o seu eixo de movimento, utilize a decomposição de vetores para que você consiga resolver as suas questões. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Os corpos A e B de massas MA e MB encontram-se em equilíbrio, ou seja, as forças que estão atuando em cada uma delas estão se anulando, ou seja, nesse caso, a força resultante sobre elas é zero, ok? Fala que ela está apoiada nos planos inclinados lisos, como mostra a figura. Então, nesse caso, a gente não precisa considerar aquela força que a gente chama de força de atrito, ok? Então, quem é que está fazendo esses corpos ficarem em equilíbrio? É apenas o peso que tem atuando sobre elas. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem o corpo A e o corpo B, ok? É uma situação clara de lei de Newton, ou seja, a gente precisa aqui ver as forças que estão atuando sobre o nosso sistema. Bem, se eu pensar aqui no corpo A, o corpo A tem massa, então necessariamente ela tem peso, e aqui eu vou chamar de peso A, ok? Ela está apoiada sobre a nossa superfície, então nós temos aqui uma força normal que ela é perpendicular à nossa superfície. Ok? E aí, o que a gente precisa pensar? Bem, aqui o peso do corpo A não está apontado nem na vertical e nem na horizontal, tomando o nosso plano inclinado como o referencial. Então, nesse caso, a gente vai precisar realizar a projeção, a decomposição do peso do corpo A. Ok? E a projeção desse vetor, ela ficaria de que maneira? Bem, de alguma forma a gente precisa visualizar que o ângulo ele vai fazer diferença para o nosso movimento, ok? E é isso que a gente analisa dentro das ideias de decomposição. Então aqui, ó, eu preciso pensar que esse peso A, ele está atuando em duas direções. Aquilo que a gente chama de Px, que é o peso do A na direção x, e o que a gente chama de Py, que é o peso de A, no caso aqui, ó, na direção y, ok? Caracterizamos todas as forças que estão atuando sobre o corpo A. Bem, aqui é um sistema, então a gente também precisa analisar as forças que estão atuando no corpo B. Bem, o corpo B ele é um corpo massivo, então ele tem peso. E o peso dele está apontando sempre para onde? Para baixo. Peso de B. Bem, ele está apoiado numa superfície, então se ele está apoiado numa superfície, sobre ele tem atuando uma força que a gente chama de normal. Bem,
De novo, vamos analisar que o peso B não está apontando nem na direção X, nem na direção Y do nosso movimento. Então, a gente precisa fazer a decomposição. Então, a gente precisa enxergar que aqui nós vamos ter o peso de B apontado para a direção X e o peso de B apontado para a direção Y, ok? E aí, o que a gente analisa? Esses corpos eles estão em equilíbrio. Então, o que o corpo A puxa para cá, necessariamente o corpo B puxa para cá. O que falta a gente analisar? Ambos estão presos por uma corda, não é? A mesma corda que prende o corpo A é a mesma corda que prende o corpo B. Então, o que a gente precisa pensar? Que aqui nós temos também a força que a gente chama de tração, ok? Então, a tração que puxa o corpo A é a mesma tração que puxa o corpo B. E com isso, pessoal, a gente vai poder afirmar que o peso de A na direção X necessariamente vai ser igual ao peso de B na direção X, ok? E é isso que faz com que o nosso corpo fique em equilíbrio. E como que a gente vai caracterizar o peso de AX e o peso de BX? Através da decomposição, como a gente já falou. Então, o peso de AX é o peso de A, nesse caso aqui, vezes o seno do ângulo de 30 graus, não é, pessoal? E o peso de BX vai ser o peso de B vezes o seno de 45 graus. Ângulos fundamentais, a gente precisa sempre lembrar que o seno de 30 é 1 sobre 2 e o seno de 45 é o raiz de 2 sobre 2, ok? Bem, como é que a gente calcula força-peso? A gente aprendeu lá nas forças especiais que o peso ele sempre vai ser a massa vezes a gravidade. Então, nesse caso aqui, ó, o peso de A é a massa de A vezes a gravidade vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. O peso de B é a massa de B vezes a gravidade vezes a raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, dentro da nossa equação, a gente pode eliminar a gravidade e aí a gente simplesmente monta a relação que ele quer. Ele quer que a gente tenha MA dividido por MB. Então, eu vou pegar esse MB aqui, ó. Esqueci de colocar o raiz sobre 2. A gente vai pegar esse MB que está multiplicando e vai passar para lá dividindo. Então, a gente tem MA dividido por MB é igual, simplificando aqui os nossos denominadores, nesse caso aqui, ó, MA dividido por MB vai ser igual a raiz de 2. Pessoal, essa é uma situação das leis de Newton dentro de um plano inclinado quando nós temos a situação estática, ou seja, quando nós temos os nossos corpos em equilíbrio, parados, não é? E quando eles estiverem em movimento, o que a gente precisa analisar? Dá uma olhada nesse exercício. Um plano inclinado liso e sem atritos apresenta um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Sendo a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Bem, vou fazer a seguinte análise. Nós temos um plano inclinado a qual o nosso ângulo de inclinação é igual a 30. A gente tem um corpo que está apoiado aqui em cima e que simplesmente vai deslizar. Quem é que vai fazer esse corpo deslizar? Vamos lembrar da primeira lei de Newton, não é, pessoal? Um corpo, para sair de uma situação de parado, sobre ele precisa atuar uma força. E qual é a força que vai fazer com que esse corpo deslize? Bem, a parte do peso que está apontando para a direção que a gente chama de X, ok? Ou seja, dentro do nosso eixo de movimento, a gente precisa perceber que o peso que está apontando para baixo, ele precisa ser decomposto em outros dois. Aquilo que a gente chama de Px e aquilo que a gente chama de Py. Vamos lembrar que o peso aqui está cumprindo duas funções. Manter o corpo preso ao nosso plano inclinado e fazer com que esse corpo deslize, que ele caia. Então, o nosso peso ele tem uma atuação que está em duas direções, ok? Bem,
Temos aqui também a força normal, que nesse caso não vai fazer diferença para a gente, porque a única força que está apontando para o eixo de movimento é o Px. Então, quando a gente vem aqui e aplica a segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a gente percebe que nesse caso a força resultante é quem? É Px. Então, Px é igual a m vezes a. Então, a gente tem que a massa vezes a gravidade vezes... Bem, Px é quem, pessoal? Px é o P seno do ângulo do nosso plano inclinado, não é? Então, nesse caso aqui, ó, é o seno de 30 graus igual a massa vezes a aceleração. A gente simplesmente aqui, ó, corta a massa com massa, substitui a gravidade como sendo 10 e o seno de 30 como sendo 1 sobre 2. Então, a gente acabou de descobrir que a nossa aceleração é o produto de 10 vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que dividir ele por 2. Então, a gente tem aqui que a nossa aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. A gente marca a letra B como sendo a nossa alternativa correta. Bem, pessoal, o que a gente viu na aula de hoje? A gente percebeu que sempre que a gente estiver trabalhando com um plano inclinado, o único cuidado que a gente precisa ter é analisar se os nossos vetores forças eles precisam ser decompostos para que eles fiquem em direção ao nosso eixo de movimento. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima!